Não adianta a gente planejar, a gente tentar fazer alguma coisa, deu errado, e a gente não analisar o que erramos para dali para frente a gente errar em outras coisas, né? Continuar errando na mesma coisa, aí já é insistência, né? Agora, se a gente erra em novas coisas, é sinal que a gente aprendeu com o erro anterior e caminhou. Acelere Empreendedor. Oferecimento: gestão super simples, muito além da contabilidade. Olá, está no ar o videocast Acelera Empreendedor. Um espaço de diálogo da Rede Tribuna para ajudar você, empreendedor, a desenvolver e potencializar o seu negócio. Meu nome é Verônica Aguiar, sou jornalista e repórter multimídia da Rede Tribuna. Ao longo de 8 episódios, vou receber aqui no estúdio especialistas de diversas áreas para falar sobre marketing digital, desafios, oportunidades, administração, gestão e diversos outros temas. O tema de hoje é o erro como oportunidade. E para falar sobre isso, estou recebendo aqui no estúdio a Neide Cristo, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Espírito Santo. Neide, seja muito bem-vinda. Prazer é meu estar aqui, Verônica. Também estamos recebendo aqui no estúdio o Thiago Vanderkorn, que é um empresário capixaba. Thiago, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço a oportunidade. E ao meu lado aqui também está o Glaucio Siqueira, que é o consultor convidado dessa temporada. Glaucio, que é coordenador da Clínica de Negócios do Conselho Regional de Administração. E a minha primeira pergunta vai para Neide. Neide, o medo de errar, a busca pelo perfeccionismo, quais são as consequências que esse medo de errar pode trazer para as pessoas? A gente pode, por não querer errar, não inovar, não mudar. A gente muitas vezes confunde, Verônica, a questão do erro com o fracasso. E quando a gente começa a pensar que a cultura do erro é exatamente para mostrar que ele é inevitável, mas que a gente pode aprender muito com ele, transformá-lo em oportunidade, isso se torna mais leve para que quando ele acontece a gente consiga realmente aproveitar tudo aquilo que ele pode nos ensinar. Para construir um negócio, o erro é inevitável? Certamente, né? Muitas pessoas que não saem do lugar é porque não têm a coragem de tentar. Ninguém vai errar se não fizer, mas se fizer, provavelmente vai errar. Professor Glaucio, qual que é a diferença na forma de tratar o erro de quem empreende e de quem tem vontade de fazer algo, mas não faz? Olha, legal lembrar da história da humanidade. Existe uma história muito interessante da participação de um cientista, daqui a pouco eu vou chegar no nome dele, que tentou fazer a lâmpada. Só que ele tentou 1000 vezes e errou 999. Esse cara é o Thomas Edison, e se você está ouvindo a gente hoje é porque alguém ajudou a ter uma lâmpada também. Há uma palavrinha mágica para o empreendedor que é resiliência. Essa palavra resume a força de vontade de continuar tentando. E eu garanto para você que a continuidade de tentativas é o que vai fazer um negócio dar certo. Perfeito. Agora, Thiago que é empresário, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu negócio, né? Qual que é o seu negócio? E depois falasse um pouquinho sobre como um erro contribuiu aí para uma virada de chave na história da sua empresa. Bem, o nome da nossa empresa chama Casa do Torresmo. A gente já vai para 17 anos de mercado, né? Que a gente começou bem pequeno, assim como todo empreendedor. E engraçado que nesse início, um erro de ponto ao fazer o torresmo, a gente descobriu o ponto correto de se fazer o torresmo. Então, quando nós erramos o ponto, foi o dia que nós mais vendemos, o dia que o torresmo ficou mais crocante e tudo deu certo. Então, eu falo que a nossa história tem uma parte dali para frente, né? Então, assim, eu acho que a gente não tinha o medo de errar em si, mas a gente não sabia naquela época, mas a gente teve que tentar. Thiago, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, né, essa questão dessa trajetória, desde quando vocês começaram, né, e falasse um pouquinho do tamanho que está o empreendimento hoje, quantas lojas vocês têm,
Quantas toneladas vocês produzem? A gente está caminhando aí para 5 anos com relação à franquia. Era uma loja só nossa, né, de propriedade familiar. E 5 anos para cá eu comecei trabalhando, se planejando, pegando ideias, consultorias até do Sebrae, em termos de se a loja era viável para franquear ou não. E a partir disso eu abri uma loja teste, né? E dessa loja teste deu certo e foi se abrindo. Hoje a gente tem 14 lojas. A gente hoje, aí, juntando todos, a gente está com mais ou menos em torno de 90 pessoas que hoje trabalham para as lojas Casa do Torresmo. Então é um número, né? Você pegando uma economia, querendo ou não, faz um diferencial, né? Mas é tudo através do tentar, de um erro, de planejamento. Eu acho que a gente erra, ok, mas sempre tentando se planejar, se orientar, se capacitar, né? Para a gente poder crescer. Se não fosse aquele erro lá atrás, você acha que estaria assim hoje? Não. Eu acho que não. E esse erro, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, foi o seu pai, né? Foi papai. Nosso torresmo é todo feito ainda conforme a receita da vovó, né? E ele é tudo feito na banha de porco. Então papai botou lá na banha para fazer, e nisso que ele colocou na banha para fazer, ele foi dar uma saída. E acabou encontrando um colega e esqueceu o torresmo lá. Quando ele voltou correndo, ele viu que o torresmo tinha abaixado todo pro fundo da panela. E aí tá o nosso... Um segredo nosso que a gente não pode falar hoje. E aí, Neide, agora é pra você. O que a gente pode aprender com essa história aí? Gente, a história do Thiago é lindíssima e ela reflete exatamente aquilo que a gente começou falando, né? Ele aprendeu, assim como a gente ouve várias outras histórias de empresas de sucesso, sim, que tiveram esse aperto inicial. O seu pai, eu acho que naquele momento pensou assim, meu Deus, pra que eu fui conversar? Mas hoje ele deve agradecer imensamente, né? Sim. Aquele amigo, sim, que fez ele perder o time para acertar. Então, assim, eu não vejo que é somente o erro que traz todo esse aprendizado, lucratividade e crescimento para o Thiago, e sim a forma como eles aprenderam com esse erro. Porque uma coisa que o Thiago disse, que é muito importante, é que não adianta a gente planejar, a gente tentar fazer alguma coisa e deu errado e a gente não analisar o que erramos para dali para frente a gente errar em outras coisas, né? Continuar errando na mesma coisa, sim, aí já é insistência, né? Agora, se a gente erra em novas coisas, é sinal que a gente aprendeu com o erro anterior e caminhou. Na verdade, é a forma de encarar o erro como oportunidade, perfeito, de aprendizado, seria isso. Mais do que o aprendizado, né? Também é a atenção com os fatos que nos seguem quando a gente tem a vida de empreendedor. O que o Thiago fez aqui, o pai dele propriamente, foi aquele tino do empreendedor, de perceber em algum episódio que acontece ao seu redor que ali está uma oportunidade. Porque ele poderia também ter chegado, olhado para a panela e deu errado e jogado fora e teria se perdido a receita. Acho que todo empreendedor, como é a família de vocês hoje, com todo esse projeto de sucesso, tem que estar atento às coisas que acontecem à volta. Porque às vezes são os pequenos erros que mostram caminhos diferentes, né? E essa é a atenção do empreendedor em tudo que faz. Perceber oportunidades até onde parecia que era só um erro. Exatamente. Agora, a gente não dá para sair por aí, né, digamos assim, sem se preocupar com os erros. Como avaliar? Como avaliar se um erro vale a pena correr aquele risco? Se não vale a pena correr, como correr riscos calculados? Boa pergunta, Verônica. Existem erros, né? Classificação dos erros. Existe aquele erro que a gente chama de erro evitável. Esse erro é aquele que a gente comete quando a gente não tem atenção, quando a gente não tem comprometimento. Então, este tipo de erro, ele é ruim, né? Muitas vezes vai atrapalhar, vai trazer prejuízo. Existe um outro erro que ele é inevitável pela complexidade. Então existem atividades muito complexas que a gente precisa fazer e que às vezes até por uma curva de aprendizagem que ainda não se alcançou, a gente vai cometer erros. E existem erros que a gente chama de erros inteligentes. São erros que, pelo ambiente que é proporcionado, onde as pessoas podem falar, expor suas opiniões, né,
podem errar, que não serão crucificadas, aí esses erros inteligentes que podem se transformar em negócios muito rentáveis, em produtos muito rentáveis. Os empreendedores, normalmente, como que eles reagem aos erros? O que o senhor percebe, né, nas consultorias? Então, assim, quando a gente olha para o mercado, nós vamos perceber vários diferentes tipos de empreendedores. Aqueles que desistem muito rapidamente, porque não está dando certo, eu abandono, e aí ele perde as grandes oportunidades, e aqueles que são perceptivos. Eu sou consultor de mercado, e eu tinha uma prática, hoje eu já não tenho mais, né, porque não dá, mas eu tinha uma prática muito curiosa, quando eu tinha um problema e eu não conseguia resolver. Eu ia tomar um ônibus, pegava um ônibus público, porque eu estava num ambiente que, percorrendo, eu sem dirigir, eu podia ficar olhando para tudo que acontecesse à minha volta e, de repente, achar uma resposta para um problema que eu não via a resposta. Então, isso era o meu jeito de encontrar o caminho. Você, empreendedor, devia também encontrar o seu caminho de abrir os ambientes. Como é que você vai fazer no seu ambiente? Ali, toda a história, né, do negócio do Thiago começa com um erro, um acontecimento, mas porque houve uma liberdade do pai dele sair, ter um encontro. E se eu não tiver esse ambiente na empresa, como é que eu vou dar a chance disso acontecer? Quem vai a uma empresa e vê muita gente rindo, fala, nossa, aqui nada é sério. Será que é isso ou eu tenho um ambiente onde a criatividade é relevante? Eu queria colocar aqui uma pitadinha, né, de curiosidade para o pessoal depois que está nos ouvindo pesquisar. Existe um museu na Suécia, foi criado em 2017, que se chama Museu do Fracasso. E lá tem vários produtos que fracassaram ao longo do tempo, Olha que legal. mas que com o olhar do aprendizado, a observação que o professor Glaucio trouxe aqui para nós, eles transformaram esses produtos em negócios de sucesso. Então, quando a gente olha, por exemplo, a Coca-Cola, que era para ser um xarope. E virou... Né? A gente não precisa nem dizer o quê. O post-it, né, que foi criado para ser algo que colava e não desgrudava nunca, mas a função dele se tornou totalmente oposta. O micro-ondas, que o inventor trabalhava numa empresa militar, né, e ele, um chocolate no bolso, ele viu que derretia e aí trabalhou em cima do micro-ondas. Tem muita coisa bacana aí para a gente aprender e enxergar esse erro como oportunidade. As oportunidades, elas estão ali presentes na crise. O professor Glaucio deu um exemplo ali de como ele fazia para enxergar, né, essas oportunidades. E aí queria saber com você, Neide, quais são as estratégias assim que você vê para que as pessoas possam tentar ver essas oportunidades na crise. Como o professor Glaucio disse, cada um de nós tem uma forma de buscar essa inspiração. Mas eu, Neide, e muitos que eu conheço, buscam inspiração nos relacionamentos, nas conversas, nas trocas, no nosso momento de ócio, que também é importante. Sim. Porque às vezes a gente, enquanto empreendedor, a gente quer trabalhar cada vez mais para que o nosso negócio dê certo. Mas o momento do lazer, do descanso, é a hora que vem aquela lâmpadazinha que vai nos trazer essas ideias, esse frescor para que a gente possa levar para dentro das empresas. Então, assim, se está com dúvida, como o professor Glaucio disse, pergunta, troca ideia, conta o que aconteceu com você e pergunta ao colega, e você, o que aconteceu? Eu acho que essas trocas são fundamentais para que a gente possa aprender e trabalhar para que isso seja implementado dentro das nossas empresas de maneira personalizada. Tiago, e você, como você faz para ver as oportunidades aí? Hoje você não precisa de chamar o garçom nos nossos restaurantes. Você chega lá, tem um QR Code, você faz o pedido da mesa. Então é tudo oportunidade que está surgindo para nós empreendedores, que você acha assim, eu sou pequenininho, não posso. Claro que pode. Pode, você tem acesso à informação hoje, você tem acesso a cursos, você tem acesso a clínicas, você tem acesso ao Sebrae, que hoje aí tá aí, ó, um monte de coisa aí. Eu sou fanático por consultorias, eu quase toda semana tenho que ver uma consultoria diferente, porque eu acho que vem com ideias novas. Sempre é bom conversar com alguém que tem mais visão, tem uma visão diferente da sua, para você tentar inovar. Hoje, inovando até na embalagem de torresmo, a gente está inovando. Então, isso é uma coisa que é o torresmo, só torresmo. Não. A embalagem nossa vai ser diferente. Eu estou pensando já numa nova criação de como eu vou servir esse torresmo. Eu estou em uma parceria com, vou levar o torresmo para a praia, como?
Então a gente tem que estar pensando a todo momento nesse ambiente do negócio, e o que isso pode trazer. Só que nós, né, que estamos ali na ponta, a gente tem que sair muito do operacional um pouco, às vezes, e pensar no estratégico. Senão você vai ficar cortando torresmo ali o resto da vida. O Thiago está trazendo duas coisas muito importantes aí que a gente tem que destacar. Primeiro, ele está falando, por que eu contrato um consultor e eu trago alguém? A visão de fora. É quem não está dentro o tempo todo. Se ele não está lá dentro, ele pode ver algo que quem está dentro chega uma hora que dá aquela impossibilidade de enxergar porque você está dentro do negócio. Então é a visão externa. E a segunda que você falou, que eu acho que é a coisa mais importante do empreendedor. Aprender a trabalhar para o negócio e não dentro do negócio. Você acabou de mostrar o seguinte, que olha, eu preciso ficar no estratégico, eu gostei, essa fala é fundamental. Quanto empresário aí, ele não consegue crescer, ele fica parado, porque ele fica trabalhando ali, é o cara que está cortando o torresmo. Sim. Ele não está olhando estrategicamente, você precisa se retirar um pouco. Então, isso que mostra por que vocês estão chegando ao sucesso. Porque você está com dois componentes que é realmente a única forma de eu crescer no mercado, senão eu fico do mesmo tamanho sempre. Sim. E Glaucio, uma coisa que você falou aí, né, retirando das palavras do Thiago, é a importância também de, olhando para esse estratégico, conseguir enxergar as novidades e as tendências do mercado. Porque quando você está ali com a mão na massa, você não tem tempo para olhar o que vem. Né? Você não tem tempo para se anteceder àquilo que pode ser um diferencial para sua empresa. Ou seja, não vai ter tempo de visitar um museu que você citou agora há pouco. Abertura Você não vai ver o que acontece. Isso aí. E nem muito menos para passear, para papear, né? Para ter esse momento de ócio que a gente falou que é tão importante. Igual uma oportunidade que eu falo que eu estou voltando para São Paulo agora. O ano passado eu fui numa feira de franquias em São Paulo e eu visitei essa aceleradora. Eu falei assim, ano que vem eu venho aqui para fazer esse curso e talvez fazer parte deles. E aí você tem o terceiro grande segredo no que você está falando. Você vê que você está dando uma aula de gestão aqui pra gente, hein? O terceiro grande segredo é network, é o que você está falando aí. Para empresário que não tem rede de contatos, que não está ali falando com um monte de gente, não acontece. Inclusive, eu sempre falo que network não é ficar só no seu meio. Se você falar só com um dono de restaurante, você só vai enxergar o seu pedaço. Sim. Mas você está contratando uma aceleradora, estou falando com um jornalista, estou conversando com pessoas diferentes, isso vai te trazer insights novos. Network não é uma rede de profissionais igual a você. É uma rede de muita gente, alguns iguais a você na mesma área, mas muita gente de outras áreas que vão gerar oportunidades. Agora, existem eventos, né, em que os empresários se reúnem para falar justamente sobre os erros. Que um aprende com o erro do outro e assim é uma forma, digamos assim, de cortar caminho, né? Queria que o professor Glaucio falasse um pouquinho sobre esses eventos, né? Sobre essa tendência, digamos assim, de tratar esses erros de uma forma mais positiva e como oportunidade mesmo. Então, acho que nós estamos vivendo uma grande era do network, desses momentos de encontro. Nós nunca promovemos tantos pitches, né? Pitch é aquela apresentação rápida de negócio, como nós fazemos hoje. E mesmo no cenário de pandemia, nós aprendemos a fazer isso também de forma online. E hoje a gente tem as coisas acontecendo. Eu tenho um evento que é presencial, mas tem gente que está participando no mesmo momento do online. E aí tem essas trocas. E as trocas, nada melhor do que as pessoas contarem sua história. As pessoas são estimuladas a contar um pouquinho do que é o seu produto, mas não no intuito de vender naquele encontro, mas de contar. Então, quando eu conto um pouco de mim, como hoje o Thiago está aqui abrindo a história dele, e as pessoas contam, eu cresço muito, porque a melhor forma de cometer menos erros é saber que alguém errou primeiro que você. É verdade. Então, se eu sei que o outro errou, deixa eu fazer um caminho diferente, e aí tudo pode dar muito certo no empreendimento. Agora, Neide, você que deu aula aí também, dentro das escolas, dentro das universidades, você percebe muita... você percebia, né, estudantes assim com ideias brilhantes, mas que não colocavam em prática por causa desses medos? A gente vem de uma cultura onde a gente
prestigia quem conta cases de sucesso, né? E isso acabou, muitas vezes, forçando as pessoas a quererem só o 10. Mas a gente que é professor, a gente sabe que o 10, ele vem de muitas maneiras, né? Ele pode vir porque o aluno decorou, mas ele não sabe nem do que ele está falando. Então, assim, existe hoje um trabalho nas universidades e também nas escolas de base, falando do empreendedorismo, falando da importância, né, de aprender com esses erros, de tentar, mesmo que não se tenha certeza que vai acertar. Então, eu acredito que a gente tem aí uma construção de uma nova geração que estará mais aberta a essa questão do erro, né? Porque isso tem sido trabalhado nas escolas. Os pais hoje já estão preparando os filhos mais para um olhar empreendedor, de ser o dono da própria empresa, por exemplo, do próprio negócio. Eu acho que isso depende muito da questão familiar, né? Geralmente, quando você tem um empreendedor na família, que é o caso do Thiago, né? Muitas vezes o Thiago olhava ali o pai trabalhando e, nossa, eu vou ajudar. Mas existem também gerações, né? Pessoas, famílias que eu conheço, que olharam aquele empreendimento, aquele negócio e falaram, não é isso que eu quero para mim. Eu acho que dentro de casa, o que a gente melhor pode fazer pelos nossos filhos, né? Eu também sou mãe, é mostrar para eles que eles podem ser aquilo que eles quiserem. Desde que eles entendam que nesse caminho eles terão erros e acertos, eles terão vitórias e derrotas. Mas aprender com essas derrotas vai fazer com que eles busquem novas vitórias futuramente. Acho que a gente impor assim, tem que ser, não tem que ser, eu acho que isso a gente tem que deixar como escolha aberta aí para cada um. Pessoal, muito obrigado pela entrevista, adorei o nosso papo. Este foi mais um episódio do Acelera Empreendedor. O programa está disponível no nosso site, Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast. Acelere Empreendedor. Oferecimento: gestão super simples, muito além da contabilidade.